Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 11 de abril, no final de uma semana em que, naturalmente, também em África, se avaliaram as consequências económicas das taxas alfandegárias impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre os países africanos mais afetados está o Lesoto, um pequeno reino montanhoso totalmente rodeado pela África do Sul. Trata-se de um importante exportador de têxteis que enfrenta agora uma taxa de 50% sobre as suas exportações para os Estados Unidos. Estados Unidos, que são o segundo maior parceiro comercial do Lesoto, a seguir à África do Sul. Já agora, Trump descreveu o Lesoto como um país de que nunca ninguém ouviu falar. Na África do Sul, os setores agroindustrial e de exportação de veículos também serão afetados pelas tarifas, que neste caso são de 30%. Em teoria, o impacto será menor em países como Quénia, Gana, Etiópia, Tanzânia, Uganda, Senegal e Libéria, que estão sujeitos a tarifas de 10%. Para nos falar deste assunto, é nosso convidado Raul Braga Pires, politólogo, arabista e professor no Instituto Piaget de Almada. A edição técnica deste episódio é da Salomé Rita e do João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindo, Raul Braga Pires. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. Tendo em conta este cenário que descrevemos no início, no arranque deste episódio, já consegue ouvir o toque de finados do African Growth and Opportunity Act, o AGWA, um programa que fornece a países elegíveis da região um acesso isento de tarifas aos mercados dos Estados Unidos. E importa lembrar que o AGWA é um ato legislativo aprovado pelo Congresso americano em 2000 e que, após completar o período inicial de 15 anos, foi prorrogado por mais 10, precisamente até este ano de 2025. Está morto e enterrado ou ainda há esperança? Muito obrigado pelo convite. O Trump não tem nenhum plano. Portanto, até setembro o AGWA está em vigor. Portanto, até setembro estamos no wait and see. Eu acho que Trump está a agir como um homem de negócios. O entendimento que ele tem da política não é um entendimento político como nós o temos. É um entendimento económico, economicista, contabilístico até. De empresário. Exatamente. E portanto, ele esticou agora a corda para quem quiser vir ao beijamão ou quem quiser vir à negociação, vir de uma forma mais fragilizada. E, portanto, são para já 37 países, creio eu, que estão no limbo até setembro. E tudo vai muito depender da evolução. Agora estamos com os 90 dias de nojo. Vamos ver o que é que virá a seguir. Agora, para a África, o que é curioso é que nem tudo são más notícias, porque há a possibilidade de um plano B que tem muito a ver com investidores na China que, ao verem este aumento brutal de taxas, deslocalizem o seu investimento para países em África onde têm inclusivamente um acordo de comércio livre com os Estados Unidos. É o caso de Marrocos, Etiópia, Egito. E já agora, por falar em Marrocos, abro já este pequeno parênteses para dizer que é já um ganhador nesta primeira parte deste episódio. E é um ganhador político porque Nasser Bourita, o ministro dos Negócios Estrangeiros marroquino, encontrou-se com o secretário de Estado americano e foi novamente reafirmado os laços de amizade e de bom entendimento entre ambas as partes. E o maior ganho é o ganho político, porque de facto, se é de 2020 um dos últimos atos da administração Trump ter reconhecido
a soberania marroquina no Saara. No Saara Ocidental. Exatamente. Portanto, neste momento, esse assunto nunca sai de cima da mesa. Aliás, houve um particular sobre este assunto, porque isto é aprovado no dia 20 de dezembro de 2020 e no dia 20 de janeiro já era Biden que seria o presidente. E, portanto, havia a dúvida sobre se a administração Biden iria ratificar ou anular este entendimento, este acordo, enquadrado nos Acordos de Abraão, com Marrocos a reconhecer e a reatar relações diplomáticas com Israel. Portanto, o contexto é este. E havia a dúvida ou a esperança de certos setores que a administração Biden revogasse este acordo. Ora, os acordos são feitos entre países, não são feitos entre administrações, portanto, nem era um assunto. Mas voltando ao assunto inicial, Marrocos é desde já um vencedor politicamente, e poderá muito bem ser um vencedor do ponto de vista económico e comercial, porque tem esse acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E pode beneficiar dessa deslocalização que muito provavelmente até virá da China para território africano. Falou da China, também há a presença russa no continente africano. Mais adiante poderemos voltar a esses dois atores muito importantes no continente. Mas antes, além do Lesoto e da África do Sul, de que falámos na introdução deste podcast, que outros países africanos poderão sofrer mais com as tarifas da administração Trump? A Etiópia, que é um dos países que eu também já referi, que pode ser um receptor desta deslocalização, mas que também tem muito a perder. Aliás, começando, primeira forma, como se diz na tropa, a Etiópia já tinha saído do Água, tinha sido suspenso do Água em 2022 por sanções relativamente a direitos humanos, ao não respeito por direitos humanos. Creio que foi esse essencialmente o ponto que levou a esta suspensão. E, portanto, desde 2022 a Etiópia até é um bom case study para se ver o efeito que isto tem na economia local, e obviamente que é uma economia neste momento muito menos competitiva e que poderá agora, como estava a dizer, recuperar de alguma forma, se conseguir recuperar ou canalizar investimento que saia da China para a África. O Quénia é um caso também muito interessante, porque vai ser muito prejudicado nos têxteis, nas flores, chás e outros produtos agrícolas. Eu do Quénia tomei aqui um asterisco de apontamento à parte para dizer o seguinte: na questão das flores, a África é a maior zona de comércio livre do mundo desde 2020, salvo erro. Para um ugandês que vive ao lado do Quénia, é mais barato e mais rápido mandar vir tulipas da Holanda que cresceram no Quénia, foram do Quénia para a Holanda e depois vêm mais baratas para o Uganda e mais rápidas do que no país ali ao lado. Portanto, há uma construção jurídica que faz da África este colosso potencial comercial, e depois faltam as infraestruturas. Há todo um trabalho de base que ainda não está feito e que tem estes efeitos perversos nesta. Portanto, numa primeira conclusão, eu diria que as economias africanas, no fundo, são economias falsas, porque o Água também é um instrumento dessas economias falsas, no sentido é que é um subvencionador, é um canalizador externo de dinheiro para os países, para os governos, para o continente. E de país a país, todo o governo tem sempre um sistema de subvencionamento dos produtos mais básicos, porque em África a revolução popular surge do aumento do pão num cêntimo de um dia para o outro. Para os cereais. Exatamente. Claro. E se o pão vai a par do aumento do pão com o aumento do açúcar e eventualmente do aumento do transporte público mais básico que existe e que permite às pessoas a deslocação, aí não há qualquer tipo de como segurar essa população em fúria. Há, aliás, um episódio de 2008
lembrei-me agora porque tem uma conclusão muito interessante. Em Moçambique, em 2008, em Maputo, houve uma sublevação popular, assim, num estalar de dedos, da noite para o dia, porque da noite para o dia foi aumentado o preço do açúcar e o preço do chapa, o preço do autocarro Toyota Ace, do autocarro improvisado. E da noite para o dia a população saiu à rua, barrou as principais artérias, incendiou os pneus, o cenário normal que nós conhecemos. No fórum TSF estava em direto a acompanhar o que estava a acontecer, e há um dos entrevistados que diz uma coisa muito simples e que resumiu tudo. Diz assim: aumentaram o preço do açúcar. Se um moçambicano não toma um chá, não mata bicho às 10 da manhã, fica com dor de cabeça. E quando fica com dor de cabeça, chateia-se e sai à rua. É o que está a acontecer. E portanto, isto é metafórico e ao mesmo tempo é uma imagem, qual é a palavra? Quase de cartoon, não é? Quase de caricatura. Sim. Mas é o simplificar. Mas tem uma correspondência exatamente. E portanto, isto para voltar à conversa das economias falsas, a verdade é que estas economias, se não tiverem este acompanhamento, nós cá temos a Caixa Geral de Depósitos. Eles lá, todos estes países, têm a Caixa de Depósitos Geral, que é onde está este bolo que vai subvencionando e vai mantendo esta paz social e vai também perdurando os governos, os regimes políticos que estão em vigor. Ainda bem que falou de Moçambique, porque queria perguntar-lhe, na África lusófona, que países terão mais dificuldades a lidar com estas tarifas da administração Trump? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe e, enfim, se quisermos, a Guiné Equatorial. Qual destes países? Eu elogiaria a Angola por causa dos minérios e dos hidrocarbonetos. E também por uma coisa, pela resposta que Angola já deu, porque Angola já disse que a partir de agosto deste ano suspende todo o tipo de importação de coxas de frango, miudezas de frango e de outros animais, e eram um dos maiores importadores americanos deste setor animal. E isto, ou seja, as oportunidades em África também podem surgir a partir deste tarifário. Porquê? Porque este comunicado que é feito pelo Ministério da Economia angolana, ao não permitir, ou portanto ao decidir que deixa de comprar este tipo de produto à América, sabe obviamente que este tipo de produto vai ter que continuar a existir no seu mercado. Portanto, agora isso eventualmente terá até agosto para substituir o fornecedor. Muito provavelmente, numa ideia que eu tenho, será o Brasil a solução, até porque o Brasil também já é a solução para a África do Sul e para Moçambique na área das aves. Mas este comunicado de suspensão de compra destes produtos aos Estados Unidos da América vem também acompanhado de uma declaração de que vamos investir na produção local e num trabalho de fundo para uma menor dependência do exterior. Portanto, o discurso ao nível comercial e económico de África neste momento é o discurso europeu ao nível da defesa. Vamos ter que criar mecanismos para uma maior independência, maior autonomia aos Estados Unidos. Exatamente, até porque não me lembro agora do termo exato, mas há um termo que é a estratégia alimentar, não é? Faz parte das prioridades do Estado. Claro. Economistas do continente africano defendem que os países devem promover as suas cadeias de valor nacionais e regionais para amortecer o impacto destas tarifas, e também devem acelerar esta reorientação do seu comércio para parceiros, lá está, como a China e a Rússia. Essa aproximação a Pequim e a Moscovo, que em alguns casos já está em marcha há algum tempo, era expectável e acaba até por ser um pouco inevitável? Eu acho que a palavra correta é exatamente isso. É inevitável. Aliás, parece-me que é inevitável que uma resposta chinesa no mais imediato possível seja levarem ao terreno, à ação, à concretização
algo que certamente já têm preparado e algo que já estariam a acenar como arma eventualmente a utilizar num cenário destes de escalar. Qual é esta arma em África? A China há muito tempo que anda a preparar e a consolidar um novo sistema SWIFT só para as suas transações exclusivas com os países africanos. E isto SWIFT, portanto, transferência de dinheiro. De dinheiro, exatamente. E isto entra no grande chapéu orientador da China e da Rússia, que é a desdolarização do mercado. É aqui que se está a cortar a árvore pela base e é por aqui que a América eventualmente vai cair. E, portanto, tendo estes dois gigantes e o resto do mundo alinhados, nem que seja só para bater o pé a um senhor chamado Donald, o equilíbrio da balança mudou neste último ano muito rapidamente. A redução da influência americana em África, combinada com cortes anteriores na ajuda no âmbito da USA, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, e agora com as tarifas, portanto, esta redução da influência americana em África cria o tal vácuo que a China pode explorar de uma forma mais agressiva. Que setores africanos, já falou de alguns, mas que setores africanos em concreto estão mais vulneráveis a um aumento da penetração chinesa? Estamos a falar de infraestruturas, mineração, manufatura? Estamos a falar, acima de tudo, de segurança e defesa. Isto para a China e para a Rússia. E para a Rússia, pois. E na Rússia nós temos também que ter a perspectiva de que todo o armamento soviético que foi fornecido até 91 é compatível com o que é agora, ou seja, os parafusos e as porcas e as chaves de fendas... Bate tudo certo, encaixa tudo. Exatamente. Portanto, e faz sentido que haja aqui uma continuidade. Embora... Armamento que foi muito importante para as guerras de libertação... para todo o século XX em África, resumidamente. E já tem havido, por exemplo, no caso do Sudão, que é um caso muito particular, tanto nessa dependência do armamento e dessa adaptação e da continuidade do modelo de armamento, já houve também um bater do pé do Sudão, da República do Sudão, que passou a comprar armamento à China. Mas isto também é num contexto de guerra que eles estão a viver no próprio país. Aliás, já agora, deixe-me só dizer-lhe que este programa vai para o ar na véspera da Guerra Civil no Sudão, completar dois anos. É assim uma guerra esquecida. Exatamente, é a guerra esquecida da África neste momento. Essa aí também da República Centro-Africana, que é logo ali ao lado, e é o foco dos russos. Sem querer desviar da pergunta que fez, só explicar o seguinte: geoestrategicamente, os russos estão no Sahel Ocidental, na África Centro-Africana e no Sudão, porque eles estão entalados ali dentro e as frentes são a ver se chegam ao mar, tanto ao Atlântico como ao Mar Vermelho. E concluo com o seguinte: ainda não percebi qual vai ser o caminho do Senegal, mas o Senegal neste puzzle é uma peça muito importante que ainda não se definiu. Voltando à sua pergunta, os setores mais afetados é o setor automóvel, sobretudo na África do Sul, os vinhos também. Agora, por exemplo, o caso dos vinhos é um caso muito interessante, porque o exemplo, aqui até quero dar o exemplo português, que é o seguinte: há um momento em que se despertou, não, vamos fazer feiras de vinhos na China. Chegámos à China, eles gostaram tanto do vinho que disseram assim: sim senhor, compro-lhe 10 milhões de garrafas. E todos os produtores tremeram, porque se produzirem 1 milhão, que já está vendido, portanto não temos noção de escala, claro. Não temos escala, e a África do Sul, a escala que tem para os Estados Unidos também tem para a China, portanto há aqui uma que certamente uma equilibra-se com a outra. Mas o setor agrícola é um setor vastamente, ou em toda a sua amplitude,
um setor da qual os Estados Unidos dependem muito. As frutas tropicais, por exemplo, não vêm só de estufa. O setor agrícola e o setor dos têxtil, aliás, são precisamente os setores que a água mais que o acordo água mais privilegiava, que era minérios, hidrocarbonetos, agrícolas e os que eu tinha, têxteis. E os têxteis, exatamente, que são ou seja, são as economias que também são mais diversificadas, que têm que ter este maior investimento, porque têm ali a matéria-prima e em vez de a comprarem já transformada, podem-na transformar localmente. Nesse sentido, a África do Sul tem essa capacidade, a Nigéria também, e o Quénia também são das economias e dos comércios mais desenvolvidos em África. Concretamente em relação à Rússia, que também tem intensificado a sua presença em África, especialmente em segurança e recursos naturais, a consequência direta será as tarifas de Trump, que enfraquecem, em teoria pelo menos, as economias africanas, facilitarem acordos militares ou energéticos com Moscou? Sim, é isso tudo e é mais uma coisa. Que é aquilo, e eu tenho escrito abundantemente sobre isto, a substituição no Diário de Notícias já agora a substituição de franceses por russos no Sahel, ela também é consequência de uma contínua ingenuidade do africano. Ele quis trocar um homem branco por outro homem branco, sabendo que o homem branco novo já deu provas que não faz investimento nenhum em África. Vende e dilapida, não investe, não cria infraestrutura, não se estabelece, digamos assim. Uma política económica de terra queimada. E eu não iria tão longe, mas vou ao ponto de dizer que neste momento a guerra na Ucrânia, muito dela está a ser sustentada com os recursos que saem da África, claro. E daí a razão dos Wagner, agora dos Africa Corps, etc. E já ninguém se lembra do Sr. Prigozhin, mas aquilo era um Estado dentro do Estado, e aí está, e continua em operação. E, por exemplo, voltando ao momento em que Prigozhin foi assassinado e que não se sabe qual é que vai ser o futuro dos Wagner, correu tudo lindamente. Passaram de oficiais a oficiosos, de oficiosos a oficiais. Exatamente. E a vida continua. Sob a égide do Ministério da Defesa russo. Exatamente. Portanto, e relativamente à China, sei que também tinha mais uns dados a acrescentar, Raul. Sim, abriu-se agora aqui a janela, que é um dado muito importante. A África já é a África das infraestruturas chinesas. Essa já é uma conquista que ninguém tira à China. E isto vem acoplado com um outro investimento e um outro pacote importantíssimo que vai marcar os próximos 100 anos. É que a China já tem culturalmente a África na mão, no sentido em que o investimento que está a fazer nos institutos Camões chineses e nas alianças franceses, nos Cervantes chineses presentes em todos os países, ou melhor, todos os centros culturais chineses que estão ligados às embaixadas na China, têm uma pujança tremenda e estão neste momento de facto a substituir investimentos que foram feitos anteriormente nos velhos tempos em que havia dinheiro e que a África era uma prioridade para a Europa. O investimento dos espanhóis no Cervantes, dos franceses na Aliança Francesa e no British Council, os ingleses no British. Estes grandes investimentos que os europeus estavam a fazer culturalmente na África, neste momento é a China que o faz. E, portanto, isto vai marcar em 2125, vai haver aqui uma outra África, também resultado deste investimento
Por via cultural. Por via cultural, exatamente. E com a saída dos Estados Unidos, como, pelo menos para já, porque quer dizer, o inquilino da Casa Branca está lá de turno, mas as consequências podem ser duradouras. Mas com a saída dos Estados Unidos como potência comercial influente em África, que riscos correm os interesses ocidentais a longo prazo, em especial face a esta crescente presença sino-russa em setores estratégicos? À primeira vista, como por exemplo minerais raros e energia. À primeira vista, o cenário pode parecer assustador. Agora, de acordo com aquilo que eu disse há bocado, com a falta de investimento russa em África, o que não é o caso dos chineses, a verdade é que me parece que há oportunidade para os europeus, ou seja, os europeus, o espaço que perderam para chineses e para russos, os próprios africanos também vão ter o tempo, e já estão a ter o tempo, de ver a diferença de uns para outros. E, portanto, isto é um momento. Estes 4 anos são um momento que não se sabe se vão ser 4 anos completos, como é que vai as coisas correr nas próximas intercalares, o próprio futuro da cabeça dos americanos relativamente, e o bolso americano relativamente à administração a Trump. E, portanto, este momento pode ser também um momento de uma reaproximação da África à Europa. Mas em termos de relações bilaterais ou no quadro da União Europeia, por exemplo? No quadro, sobretudo começando pelo quadro da União Europeia. Eu creio que a União Europeia ainda tem cartas a dar em África, e ainda tem, por exemplo, o acordo que foi feito com o Chad, que foi rasgado pelo Chad relativamente às rotas migratórias e ao controle, à fiscalização que se fazia. Obviamente que isso aconteceu por influência russa e porque os Wagner lá estavam e porque o Kremlin assim decretou que seria no interesse russo e não no interesse chadiano que essa moratória, esse acordo fosse rompido. Mas os russos, uma vez mais, volto a dizer, não poderão não estar ali para sempre. E também volto ao raciocínio de que os africanos têm um comparativo a fazer. Ou seja, eu há bocado falei no Senegal, voltando à envolvente no Sahel ocidental. O problema do Senegal é o seguinte: Ousmane Sonko ganhou as eleições a fazer campanha para acabar com a CEDEAO e para acabar com o franco CFA. Coisa que o Níger, o Burkina e o Mali já fizeram. A pergunta é: então, e se acabarem com o franco CFA? Os russos vão inventar um rublo africano? Isto não vai acontecer. E ao isto não acontecer, os senegaleses e os africanos ocidentais vão obviamente repensar as prioridades e perceber... E olhar para cima geograficamente para a União Europeia. Eu creio que sim, porque apesar de tudo, o que os franceses proporcionaram e o que o franco CFA proporcionou foi a vida ideal em África. Qual é que é a vida ideal em África? É uma vida normal, oficial, para quem pode comprar no supermercado, e depois toda uma vida paralela do mercado paralelo, que é o que alimenta as famílias que estão na franja e na franja da franja. E a maior parte das famílias estão na franja da franja e não se degladiam umas às outras. Há uma paz social que é mantida por via desta moeda única, que já agora... nós, União Europeia, europeus, que somos tão críticos relativamente à nossa moeda única, há uma moeda única também em África que tem funcionado muito bem e tem mantido uma paz e uns equilíbrios sociais muito interessantes desde o Senegal até ao Chad, praticamente. E isso não se apaga, no sentido em que um russo ou um chinês ou inventa uma moeda, ou seja, tem um investimento brutal numa região em África,
que é dinheiro vivo no fundo, não é um investimento num projeto qualquer de infraestrutura, ou seja, o que for, e isto é o que mais o empresário lhe custa, é ver este dinheiro a sair-lhe da conta. Não estou a ver nem chineses, nem africanos, nem russos terem este investimento na África Ocidental ou em qualquer outra parte da África onde já houve este investimento europeu, e isto certamente vai fazer os africanos pensarem, e voltando àquilo que eu estava a dizer, de substituir um homem branco por outro homem branco, que há esta inocência no africano, há esta inocência e também há este nhanhanhanhanhanha, há esta vingançazinha, este sentimento de pedrada infantil, e isto não só nas elites como quem está na franja da franja, de facto. Muito bem. A fechar esta edição, pergunto-lhe, ou faço-lhe aquela que é a pergunta da praxe do Mundo a Seus Pés. Se neste momento Raul Braga Pires pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou outras, para onde iria e porquê? Tombuctu. Muito Mali. Bem. Porquê no Mali? Não sei, para já porque tenho lá amigos, gostava muito de visitar. Já agora sobre o Mali tenho uma história muito curiosa sobre Tombuctu. Eu conheci na Mauritânia a chefia tribal dos Kelensar, que estavam na Mauritânia precisamente a partir do momento em que o AQMI entrou em Tombuctu. E quando eu cheguei, sou recebido por esta família. Toda a família tem o primo mais estroina, e lá, quando apareceu o primo mais estroina, que me veio cumprimentar sem me conhecer de lado nenhum, a primeira pergunta que me fez foi: então onde é que está a garrafa de vinho do Porto? E eu perguntei-lhe: então, mas tu em Tombuctu conheces vinho do Porto? E ele explicou: é muito simples. Quando a Al-Qaeda entrou, a primeira coisa a ir à vida são as bebidas tradicionais, whisky, gin, vodka, etc. E depois, para o fim, ficou aquilo que ninguém conhecia. E olha, pelo menos diverti-me com vinho do Porto. Não fiquei a conhecer, e agora, quando soube que tu eras português, fiquei com esse desejo. Fica para a próxima. Muito bem, pronto, com o passaporte carimbado com destino ao Mali. Obrigado, Raul Braga Pires, politólogo, arabista e professor no Instituto Piaget de Almada. Obrigado também à Salomé Rita e ao João Luís Amorim pela edição técnica. E obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.